Meus amigos, estou tendo um prazer de estar aqui com o Nilton Salomão. Mas, Nilton Salomão, antes de eu entrar num ponto que eu queria entrar aqui, eu tenho uma curiosidade aqui com o senhor, rapidinho, assim, um minutinho para o senhor responder. A lei que o senhor fez do idoso foi qual? Olha, especialmente para o idoso, nós fizemos duas leis. Uma lei que é mais conhecida, que é a que garantiu acompanhante para os idosos nas internações hospitalares. Essa é a primeira lei que Deus me deu esse privilégio. Boa. E a outra lei que também vem da minha experiência como gerente, porque eu, quando era gerente, fiz uma fila para idosos exclusivamente. Boa. Foi bom no Perfeito. início, mas depois não atendia. E quando eu me tornei deputado, a gente via, né, o idoso às vezes caía numa agência bancária, ficava ali meia hora, uma hora em pé. Então eu fiz uma lei para garantir aqueles assentos que você vê nos bancos, nas agências bancárias. Não é bondade do banco não, aquilo é uma obrigação criada por uma lei minha, que inclui atendimento do idoso no primeiro andar ou tendo elevador e uma cadeira de rodas que toda agência bancária tem. Então, são duas leis que sim, sou muito grato a Deus por ele ter me dado essa oportunidade de fazer essas leis. E por que eu toquei nesse assunto dessas leis para os idosos? Porque eu queria perguntar ao senhor, o senhor já praticamente respondeu sobre Deus, que Deus lhe deu. Por isso que eu não podia deixar esses dois assuntos fora do idoso. Agora, como que o senhor vê Deus hoje? Olha, Marcelo, o que eu poderia te dizer? Deus, ele nos traz a fé, não é? A fé para nós humanos é fundamental. Também a crença em Deus nos ajuda a ser mais humildes, porque na medida em que a gente crê em Deus e sabe que além dessa vida que nós temos aqui, nós teremos uma outra vida muito melhor, então isso nos faz mais humildes, tira a arrogância, né? E sobretudo Deus é vida, né? Eu sou um defensor da vida, aliás, eu sou grato a Deus porque eu poderia não estar aqui, eu sou sobrevivente de um aborto mal sucedido. Minha mãe tinha todas as razões para me abortar, mas não conseguiu, e eu estou aqui graças a Deus, e foi o arrimo de família, foi quem cuidou dela. Então, é muito importante a fé, né? Porque a fé nos movimenta, e Deus nos dá essa fé, Deus nos traz essa fé, e a gente precisa fortalecer essa fé. E claro, a gente tem que respeitar todo cidadão, de qualquer religião, em qualquer pensamento. Até aqueles que não acreditam merecem ser respeitados. Eu tenho um amigo, e ele não acredita, mas eu digo o seguinte, que ele é o maior cristão que eu conheço, porque ele é muito carinhoso com as pessoas, caridoso. Então, mas para mim, né, Deus é a fonte do nosso ânimo da vida. Um jovem, por exemplo, quando perde essa dimensão de Deus, ele vai para lugares tão terríveis, né? Aquele jovem que se perde na vida. Dificilmente um jovem que tem fé, que está ali, né, com a sua crença, alicerçado, com os seus propósitos, com os seus sonhos que envolvem Deus, né? A família, por exemplo, é um sonho que todo jovem deve ter. E a família é de Deus, né? Aquela reunião das pessoas em torno do dia a dia, das dores, das alegrias. Então, isso é Deus. E o Deus, a gente não tem que ver o Deus só quando a gente está feliz e tudo bem, não, né? O sofrimento também, a gente tem que entender. Nada é por acaso. E Deus sabe fazer cada passo, cada atitude na nossa vida. E o que o senhor acha sobre, assim, por exemplo, o senhor acha que a igreja tem se afastado dos seguidores dos irmãos, ou ao contrário, a nós que temos se afastado da igreja por causa de escândalo, ou não? Olha, a igreja é o espaço onde as pessoas se reúnem, não é? É o templo físico que aqueles pastores, padres e líderes de outras religiões, quando sabem conduzir isso, faz muito bem, né? É aquele lugar que a gente se encontra, que a gente tem o louvor, como é bacana o louvor. Agora, é claro também que a gente tem aí, está vendo, líderes religiosos que, por exemplo, estão abandonando a questão da religiosidade para abraçar a política. Então, eu
por exemplo, sou um político, mas eu entendo que um púlpito de igreja não pode ser usado para abraçar candidato A ou B. Claro, o pastor, o padre, os fiéis têm o direito a ter seu candidato, a se reunir, a ouvir, né? Eu acho que o púlpito das igrejas, de qualquer ambiente, ele pode defender os princípios que são importantes, né? No caso nosso, os princípios cristãos. Mas quando passa disso, que vai apoiar ou criticar com o nome fulano ou beltrano, ele dispersa. Você imagina, vou dar um exemplo, você chega numa missa ou num culto, está muito feliz ali e tal, aí vai lá o padre ou o pastor e critica ou pede o voto para o candidato A ou B. Se você é ligado àquele candidato, como é que você faz? Você acaba se ligando na política e deixa de se entregar àquele ato religioso tão importante, perde que foco, move né? montanhas, que move o nosso coração. Então, a igreja, o templo, é para os fiéis, sabe, estarem nessa ligação, é a religião que liga nós a Deus. O templo tem esse papel. E qual o texto bíblico que o senhor poderia deixar para a gente poder encerrar esse papo que foi fundamental e muito bom? Parabéns, Deus te abençoe. Desde já te agradeço, mas gostaria que o senhor deixasse a mensadinha aí da Bíblia que o senhor goste. Olha, eu vou te citar aqui 3. Eu gosto muito de Mateus, na questão das bem-aventuranças, que um dia confortou meu coração. Eu me sentindo, sabe, injustiçado. Me lembro, falei com o pastor Valdir. Ele disse, olha, você está se sentindo injustiçado? Leia as bem-aventuranças. Tem uma outra citação também que eu gosto muito, que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós devemos sempre valorizar a verdade. Doa quem doer, mas a verdade deve prevalecer. Mas você me dá a oportunidade de lembrar, Salmo, que o meu pai, né, nos seus sofrimentos, mas também nas suas alegrias, né, ele declamava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse salmo, ele tem um impacto muito grande, né, na vida de todos nós, e eu uso muito esse salmo nas noites, no momento de dificuldades, e também gosto de falar dele para aquelas pessoas que, né, numa dificuldade da vida, precisam ser acolhidas, né, acolhidas socialmente, mas espiritualmente também. Queria lhe dar 10 segundos para o senhor deixar um recadinho para o povo de Teresópolis. Vai. Então, vamos nos animar, vamos valorizar a nossa cidade, a nossa identidade, não vamos entregar o nosso voto, a nossa força para eleger alguém, aquele camarada que vem lá de fora com dinheiro e depois vai embora. Vamos aqui valorizar as pessoas da nossa cidade, né? Ver aquele que você goste mais, que você se, tenha mais identificação. Vamos dar valor à nossa cidade, onde a gente vive, onde a gente quer que nossos filhos sejam felizes e fiquem ao nosso lado aqui. Muito obrigado. Esse foi Nilton Salomão. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Obrigado a você, Marcelo.